Olá, eu sou o Thales, acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui para falar de assuntos importantes a respeito da saúde da mulher. Para começar, tenho uma pergunta bem interessante a fazer a todos vocês que nos ouvem. Cirurgia robótica em ginecologia, se é possível? Hoje nós vamos nos transportar para um cenário um pouco futurista, como aqueles que a gente vê em filmes de ficção científica, na qual os braços mecânicos robóticos operam, curam as pessoas, aquele cenário bem de filme sci-fi. Ginecologicamente falando, não está no futuro, nós estamos aqui no presente e por isso vamos trazer esse episódio tão importante para dialogar com vocês. A cirurgia robótica hoje não é uma ficção imitando a realidade, por isso nós não poderíamos ficar sem saber um pouco mais a respeito do desenvolvimento desse tema, das possibilidades e de suas indicações. Para isso tudo que eu falei com vocês agora, estamos aqui hoje com o professor Dr. Gustavo Barizon, graduado com residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Unifesp. Ele trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein, além de ser coordenador de alguns programas deste hospital, entre eles após em cirurgia robótica. Por isso temos o prazer de estar aqui com ele hoje. Agradeço imensamente a oportunidade dele estar aqui para nos sanar algumas dúvidas, nos dar algumas ideias, quebrar alguns tabus. Então, já agradeço em meu nome, em nome de toda a equipe do Ginecologicamente Falando, a presença do senhor aqui, Dr. Gustavo. Bem-vindo. Oi, Thales. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos escutando, ao pessoal da Universidade Federal de Pelotas. Eu que agradeço primeiramente o convite. Para mim é uma honra e fico muito lisonjeado de vocês terem me chamado para bater esse papo. E eu compartilho de todas as palavras que você falou, Thales. Realmente falar sobre isso, né? Há muito pouco tempo, né? E até bastante atual em muitas realidades do país. É um tema bastante futurista mesmo e que nos traz muito interesse, nos traz muita curiosidade, né? Então, eu que agradeço muito. É um tema que eu adoro falar, né? Sou suspeito para dizer, né? Então, eu agradeço muito o convite e estou aqui à disposição para a gente conversar bastante sobre isso. Então vamos lá, vou aproveitar essa empolgação do senhor e a sua disponibilidade. Eu gostaria que o senhor me explicasse o que seria cirurgia robótica e, se possível, nos contar um pouquinho da história, do desenvolvimento dela aqui no Brasil, enfim. Perfeito. Cirurgia robótica, Thales, é um complemento da laparoscopia, tá? O que consiste a cirurgia robótica atualmente? O conceito de cirurgia robótica é aquela cirurgia que é que você tem uma plataforma, uma ferramenta que vai, de um lado, otimizar, né, a destreza cirúrgica do cirurgião. Você vai ter uma melhora na sua visão, uma melhora no seu movimento, na sua precisão na movimentação de pinças, que seria muito interessante para casos complexos, né, em que os movimentos da mão do cirurgião inerentemente vão, dependendo da complexidade do procedimento, levar a algum tremor. A robótica, o conceito da robótica vem em a gente aumentar essa destreza, essa precisão, ao mesmo tempo que dá uma visão melhor para o cirurgião. Hoje a gente trabalha com robótica em visão 3D. De outro lado, né, secundariamente a isso, trazer a paciente uma experiência menos agressiva, né, uma experiência menos invasiva. E isso vai se manifestar em melhora na recuperação pós-operatória da paciente, menos dias de internação, certo? Então a robótica, ela traz esse conceito de um avanço na cirurgia minimamente invasiva, mais um passo, uma etapa, né, um desafio do cirurgião que ele consegue superar com tecnologia de ponta, de tal forma a gente conseguir aumentar ainda mais a nossa gama de procedimentos minimamente invasivos, superando limites que a tecnologia anterior, né, vamos dizer assim, a laparoscopia convencional, estabelecia como barreiras. Então é mais uma barreira que nós estamos superando. Complementando como funciona, né, na cirurgia robótica, quem vai fazer esses movimentos mais precisos é feito por um robô controlado, obviamente, pelo cirurgião. A gente ainda não conversa sobre automatismo, né? O cirurgião trabalha e controla esses braços robóticos delicadíssimos em uma plataforma à distância, né? Fora de campo cirúrgico, que a gente chama de console.
tá? Então o cirurgião controla os braços robóticos no console e eles são impressos pelos braços robóticos com extrema fidelidade das mãos do cirurgião na paciente. Que espetáculo. É muito gostoso ouvir isso. Então, na cirurgia robótica, o cirurgião ele opera à distância do campo cirúrgico. Ele não está dentro do campo. Isso, na cirurgia robótica, o cirurgião começa o posicionamento dos trocartes robóticos no abdômen da paciente, à semelhança do que acontece na laparoscopia convencional, né? Então ele começa em campo cirúrgico, fazendo esse planejamento que é fundamental, né? Quando a gente tem vários hoje cursos para capacitação do cirurgião, e a gente sabe que um dos conceitos principais é saber posicionar os trocartes, as entradas no abdômen da paciente de forma adequada, para que os braços fiquem ergonômicos, não colidam entre eles. Então o cirurgião começa em campo fazendo esse planejamento, e aí depois, quando ele vai começar de fato a cirurgia, ele sai de campo e se posiciona no console, né, que é essa estrutura, é como se fosse essa cabine que ele fica fora de campo cirúrgico, né? Então tem o auxiliar dele que está em campo, né, fazendo esse auxílio laparoscópico, a troca de pinças, mas o cirurgião conduz a cirurgia e a ótica, né, a visão fora de campo nessa cabine que tem dois joysticks que a gente chama de grip. Esses joysticks eles têm uma habilidade, uma versatilidade muito grande, né? De tal forma que os movimentos que o robô vai fazer lá em campo, lá enquanto o auxiliar está lá ajudando, os movimentos são muito semelhantes aos das mãos do cirurgião. Então, realmente você ganha uma destreza muito grande. A gente brinca, Thales, que é uma cirurgia um pouquinho egoísta, né? Porque o cirurgião quer fazer tudo sozinho, né? Já que ele está sentado, ele controla a ótica, a energia, ele controla os movimentos de todas as pinças. Dá para colocar 3 pinças robóticas, tudo é o cirurgião no console que controla. Então, a gente brinca, acaba virando uma cirurgia um pouco egoísta, que o cirurgião é capaz de fazer praticamente tudo. E é assim, na verdade, é esse o grande objetivo, né? Os americanos, quando a gente foi fazer a nossa certificação lá, eles operam muitas vezes sozinhos, só com eles de médico. Nós que temos essa cultura de ter mais de um cirurgião em campo. Lá nos Estados Unidos, tem muitas cirurgias que o cirurgião ele controla tudo no console e em campo fica o assistente, um assistant physician, que não é médico. Então acaba sendo isso. A gente não gosta de trabalhar muito com esse conceito, a gente gosta de ter mais de um cirurgião em campo, né? Para nós, né, nossa cultura de cirurgiões brasileiros, isso traz mais uma divisão de responsabilidade. Mas o cirurgião fora de campo consegue ter o controle de praticamente tudo. Olha que espetáculo. Nesse momento eu estou fazendo internato, estou na cirurgia. E na videolaparoscopia, a gente entra em campo às vezes, quando não tem muitos residentes. Então, geralmente é 2 residentes, um doutorando. Sempre tem alguma coisinha ali para fazer, segurar o fundo. Eu achei bem interessante. Sem dúvida, sem dúvida. A laparoscopia, né, de forma alguma, ela está sendo deixada para trás, tá? A laparoscopia, que é essa que vocês entram aí na faculdade, ela ainda, no nosso cenário atual, é o carro-chefe, né, das cirurgias minimamente invasivas. A robótica ainda está nos primeiros passos, né? Embora se descentralizando bastante, está nos primeiros passos. A laparoscopia convencional é uma belíssima cirurgia, uma alternativa fantástica, né, minimamente invasiva. Mas a gente sabe, você deve ter acompanhado também, né, Thales, você e seus colegas, que tem cirurgias que são inevitavelmente cansativas. Então, o cirurgião ali, ele está fazendo uma miomectomia grande, uma endometriose profunda, ele vai ficar cansado ali ao longo de 4, 5, 6 horas de cirurgia. E no robô a gente minimiza isso, que o cirurgião ele está sentado no console. Então esses procedimentos complexos traz essa vantagem ergonômica fantástica, né? Você estar mais descansado, o cirurgião estar mais confortável trabalhando por uma cirurgia mais prolongada, 4, 5, 6 horas, isso obviamente vai repercutir numa melhora na performance cirúrgica, entendeu? Então, nesse sentido aí que eu vejo uma grande vantagem da plataforma robótica. O senhor falou agora em vantagem. O senhor consegue pontuar alguns itens que eu poderia dizer que seriam vantagens da cirurgia robótica em relação à cirurgia convencional ou até mesmo à laparoscopia? Perfeito, com certeza, né? Essas vantagens que eu estava apontando para vocês sobre a visão, né? A visão do console em 3D. Isso já é uma vantagem imensa. Dá a impressão, Thales, que a gente está mergulhado na pelve da paciente. É a sensação, porque a vídeo convencional ela é em 2D, né? A gente começa a fazer várias vezes, você acostuma a ter aquela visão em 2D. Então, quando você
faz essa sequência e parte para a cirurgia robótica, você vê aquela vantagem nítida, profundidade, o que traz muito mais aprofundamento anatômico na sua cirurgia. Isso é uma vantagem enorme. Fora as movimentações mais precisas, a destreza, que é fantástica também, que acaba atuando com uma grande vantagem, e a ergonomia melhor do cirurgião. O cirurgião, ele está mais confortável, os movimentos das mãos são mais intuitivos em relação à laparoscopia convencional. O cirurgião está sentado fazendo movimentos intuitivos. Isso sempre se repercute uma melhora na performance cirúrgica, principalmente nesses casos que eu apontei para você, que são mais difíceis. Talvez em casos mais simples, cirurgias anexiais, no caso da ginecologia, né, cirurgia anexial, uma cirurgia tubária, a vantagem acaba sendo interrogada no que diz respeito a tempo cirúrgico e destreza. Mas cirurgias complexas, cirurgias que o cirurgião tem que fazer muita sutura, por exemplo, que é um ponto que exige um treinamento exaustivo na laparoscopia convencional, na robótica isso acaba sendo mais intuitivo, facilita o procedimento e, consequentemente, a performance cirúrgica do cirurgião acaba sendo melhor. Né? Então, existe sim algumas vantagens. Nenhuma delas, entretanto, ainda na literatura com evidência suficiente para considerar a robótica superior à laparoscopia. Mas acho que não é nem esse o objetivo, né, das alternativas cirúrgicas, né? Elas são vistas como realmente opções. Talvez para um caso mais complexo, o cirurgião, por conta dessas vantagens ergonômicas e de visão, opte pela robótica. Mas existe sim, em termos de experiência do cirurgião, existe vantagem. Em relação à cirurgia robótica e à laparoscopia, a diferença entre elas seria o console, a questão da visão em 3D. Teria alguma outra diferença entre elas? O console, a visão em 3D, a movimentação mais delicada, tá? Existem estudos que mostram que também isso acaba gerando menor perda sanguínea no que diz respeito a parâmetros perioperatórios, menor perda sanguínea, menor dor no pós-operatório, menor tempo de internação. Tá? Então, esses parâmetros acabam sendo os mais importantes para o paciente. Né? Para o cirurgião, eu ficaria nesses itens que você falou: visão em 3D, movimentação precisa das pinças e movimentos intuitivos das mãos e a ergonomia, o fato do cirurgião operar sentado. Ah, isso é um espetáculo, porque realmente tem horas que cansa mesmo. É inevitável, é inevitável. Por mais que o cirurgião seja muito habilidoso e ele esteja ali realmente brilhando na laparoscopia convencional, tem um ponto que cansa. A cirurgia oncológica, cirurgias para câncer de colo de útero, que você tem que fazer aquela dissecção exaustiva de retroperitônio. Não estou dizendo que de forma alguma isso é impossível, né? Tem muitos cirurgiões habilidosíssimos que conseguem conduzir numa boa por via laparoscópica, mas se você tem uma ferramenta que te propicia ali uma ergonomia melhor, putz, é claro que isso é interessante, né? O senhor falou na questão da visão 3D. É necessário usar algum óculos para isso? Não precisa, porque a ótica do robô é dupla, né? Na realidade, são duas óticas que ficam no mesmo dispositivo. Quando você coloca o seu rosto no console, você já enxerga a visão duplicada, né? Você já enxerga a visão, aliás, somada uma com relação à outra. Então, assim que você apoia seu rosto ali no console, no dispositivo para colocar os olhos, você consegue ver a visão em 3D sem necessidade de óculos, que era um ponto que era um pouco criticado, que ainda é por alguns, né, na laparoscopia convencional, quando a gente tem que usar óculos, né, que existe, você consegue fazer laparoscopia convencional 3D, mas o óculos pode incomodar, alguns cirurgiões falam que dá um pouco de dor de cabeça, então isso não tem no robô, não tem mesmo. Certo. Eu tenho uma dúvida em relação à videolaparoscopia, a gente faz a distensão do abdômen do paciente. Na cirurgia robótica a gente também faz? Também faz, também faz. Os princípios, tá, ali são os mesmos da laparoscopia convencional. Então a gente age, o início da cirurgia é igual de uma laparoscopia convencional. Faz o pneumoperitônio, coloca CO2, né, dentro do abdômen, distende o abdômen, faz o posicionamento dos trocárteres, né, aqueles pequenos furinhos, né, no abdômen da paciente, como se fosse uma laparoscopia convencional. Depois de você ter feito tudo isso, a paciente já está com o gás dentro do abdômen, já está com o abdômen distendido, com o pneumoperitônio realizado, aí você vai fazer o acoplamento do robô, que a gente chama de docking. Você aproxima os braços robóticos, conecta nos trocárteres, os trocárteres são específicos do robô, né? Você conecta os trocárteres com os braços robóticos. O robô fica parecendo uma aranha, assim, preso em cima da paciente, né? E aí você coloca as pinças robóticas pelos trocárteres, que vão trabalhar lá dentro do abdômen
já distendido com o CO2. O senhor falou na questão do movimento, ele é mais intuitivo na cirurgia robótica, mas os movimentos, eles são mais finos do que nós fazemos, as nossas mãos humanas? Perfeito, perfeita pergunta, Thales. Eu acredito que sim. Talvez, não sei se todos concordam comigo que fazem cirurgia robótica, mas eu acredito que sim. Quando a gente compara muito, né, porque esse é o objetivo, né, do robô, né, você trazer essa fidelização do movimento. O movimento que se aplica ali no console, no joystick, ele é reproduzido fielmente pelo robô. Somado ainda, a pinça robótica, ela tem um filtro de tremor. Então, por mais que você trema um pouquinho ali no console, esse tremor não aparece. Então ele acaba eliminando aquelas falhas humanas. Quando você está operando cirurgia aberta, né, a gente fica muito confortável na cirurgia aberta, que a gente está usando as nossas mãos, né, os nossos movimentos, mas aí você vai para o robô, você percebe que você consegue ainda ser mais delicado do que a sua mão na cirurgia aberta. Essa é a minha impressão. À medida que você vai, a curva de aprendizado, a curva de volume de cirurgia, eu percebo que muitas vezes eu prefiro fazer, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Eu prefiro fazer robótica do que cirurgia aberta em termos de movimentação. Agora eu vou fazer um gancho com a próxima pergunta, que seria assim, ó, o senhor diz que prefere às vezes fazer uma cirurgia a outra. Quais são as indicações, as principais indicações, por exemplo, dentro da ginecologia, para eu escolher, eu vou fazer uma cirurgia robótica aqui ou eu vou fazer uma vídeo ali? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, uma pergunta que sempre a gente comenta nos nossos eventos de cirurgia robótica. Thales, depende. O robô ainda tem uma limitação que é o custo, né, das pinças robóticas. O robô, acredito que muito em breve, né, assim como foi no início da laparoscopia, que algumas pinças avançadas não eram cobertas, mas que com o tempo acabaram sendo cobertas pelas operadoras de saúde. Eu acredito realmente que isso em algum momento vai ser coberto pelas operadoras de saúde quando se vir uma vantagem nítida em termos perioperatórios de recuperação pós-operatória. Mas por hora ainda, na maioria dos hospitais ainda existe essa limitação do custo das pinças robóticas, que acaba sendo muitas vezes cobrado da paciente. Então, minha resposta, caso houvesse cobertura, eu diria para você, sempre. Cirurgia robótica, ela é sempre bem-vinda, porque sempre você vai ter menos sangramento, sempre você vai operar mais confortável, sempre você vai ter essa maior destreza. Então, caso você tenha essa cobertura, a gente consiga de alguma forma com o tempo trabalhar nesse ônus, né, que é o custo do robô, isso tem uma tendência, eu particularmente sou partidário de usar a cirurgia robótica para todas as cirurgias de baixa, média ou alta complexidade. Mas entendendo que existe esse fator limitante ainda, eu colocaria para você assim, que a cirurgia robótica compensa, né, para paciente, vamos dizer assim, compensa a gente ter esse custo e investir quando a gente está lidando com casos de alta complexidade. Então, uma cirurgia para uma endometriose profunda, uma endometriose que você saiba que você tem que fazer uma dissecção retroperitoneal extensa. Então, esses casos, eu acho que a robótica tem um espaço muito interessante. E quando a gente lida com mioma, estou falando de doença benigna, que é a minha área, tá? Quando a gente lida com mioma, eu colocaria a miomectomia, que é uma cirurgia que ela é conhecidamente por ser trabalhosa, uma cirurgia que sangra, uma cirurgia que precisa de uma agilidade em sutura e que na laparoscopia convencional você sabe que vai ser uma cirurgia desgastante. Então, eu separaria a endometriose profunda, com infiltração extensa, e a miomectomia para a gente poder dizer assim, olha, não, eu vou preferir fazer a robótica, eu vou pedir o robô nesse caso. Então, essa seria a minha resposta a você. Fora cirurgias oncológicas, né? Para câncer, também pelos mesmos motivos, né? De extensão da doença, de desgaste, o robô também é visto com muito bons olhos. Obrigado, Dr. Gustavo, pelos esclarecimentos. Por hora eu vou encerrar aqui as perguntas de hoje. Na próxima terça-feira voltaremos a falar mais sobre robótica, cirurgia robótica em ginecologia. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Obrigado ao Dr. Gustavo. Foi excelente o nosso papo de hoje. Com certeza, na próxima terça-feira o papo será tão interessante quanto está sendo. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, doutor. Até mais. Boa Obrigado. noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.